Bem-vindos a mais essa aula sobre o AutoCAD. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar a questão de coordenadas polares. E antes disso, só queria relembrar que o AutoCAD ele tem uma ampla área de atuação. Pode ser utilizado em diversas áreas. Entre elas, temos a metalmecânica, naval, aérea, engenharia civil, arquitetura, agronomia, topografia, agrimensura e várias outras. Então, todas essas áreas, elas têm necessidade de trabalhar com valores angulares. Então, para que isso fosse possível no AutoCAD, os desenvolvedores criaram um modo de colocar ângulos de maneira precisa na área gráfica, nos desenhos. E nós vamos entender um pouquinho como é que isso é feito hoje. Mas antes da gente trabalhar esse conceito, precisamos só relembrar a questão de trigonometria. Então, lá no ensino fundamental, nós aprendemos lá que nós temos o círculo trigonométrico. Então, assim como no AutoCAD, eu possuo aqui dois eixos, x e y, e traçando um círculo, a partir da origem aqui, eu consigo dividir em 4 quadrantes. Eu tenho o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. E as informações, através de coordenadas polares no AutoCAD, elas obedecem uma regra. Elas sempre são inseridas no sentido da direita para a esquerda, ou seja, no sentido anti-horário. Então, dessa forma, todos os valores que eu colocar, eles têm valores positivos, dando a volta no círculo completo. Então, aqui, ó, partindo da origem, para quem não lembra, eu tenho aqui, ó, nesse ponto A, seria 0 graus. Aqui em cima, na vertical, 90 graus. Seguindo o círculo trigonométrico, dando uma meia volta, a partir do ponto A, teria 180 graus. Seguindo, sempre no sentido anti-horário, aqui embaixo teria 270 e mais 90 graus, fechando o círculo, chegaria a 360 graus. Novamente aqui no ponto A. Dessa forma, dividindo os 4 quadrantes aqui. Bom, alguém pode estar se perguntando, e se eu tiver aqui valores no sentido horário? Aí os valores, eles recebem um sinal negativo. Normalmente, nós trabalhamos sempre com sinais positivos, mas, às vezes, para melhor entendimento e facilidade da inserção, nós colocamos um sinal negativo e aí ele também pode posicionar no sentido horário, tá? Mas preferencialmente sempre no sentido anti-horário. Então vamos lá, para a gente entender mais um pouquinho antes da gente começar. Então, sistema de coordenadas polar, tá? Relembrando aí, ó, o nosso círculo trigonométrico, tá? Agora tem a presença aí dos valores angulares, para melhor entendimento de vocês. E digamos que eu queira fazer uma linha, tá? No sistema de coordenadas polares. Como é que eu coloco essa informação? Bom, primeira coisa, eu preciso informar para o AutoCAD que eu vou trabalhar com coordenadas polares. Então, o sistema que o AutoCAD entende para que você esteja colocando as informações dessa forma, seria colocando, né, o arroba. Então, você vai colocar o arroba e ele já vai entender que você vai trabalhar com um sistema diferente daqueles anteriores. Aí, você vai colocar a distância que tem essa linha que você quer criar. Não importa o tamanho dela, tá? Vamos supor, se você quer fazer uma linha de 50, é o valor. Eu quero fazer uma linha de 50.3, que seria 50,3 milímetros. Então, você coloca 50.3. O sinalzinho de menor e depois o valor do ângulo. Tá? Então, toda vez que você colocar as informações através de coordenada polar, é dessa forma. Então, tá ali, ó. Tracei ali uma linha que está em azul, tá? E ela tem um ângulo em relação ao eixo X de 60 graus, tá? Então, esse aqui, ó, é o ângulo que tem do zero até a minha linha azul aqui.
Então, como é que eu colocaria essa informação? Dessa forma. Arroba 30, que é uma distância qualquer, o sinal de menor e o valor do ângulo, 60 graus. Então, criaria essa linha a partir da origem. Tá aqui, ó. Bom, e se eu fosse fazer essa outra linha aqui, ó, que está em vermelho? Em relação ao zero, esse arco formado aqui, ó, ele tem 150 graus. Então, como é que eu colocaria a informação? Arroba 40, que é um valor qualquer, né, uma distância, o sinal de menor e o valor do ângulo, 150. E ele traçaria. Lembra? Ó, são valores positivos. Ó. Agora, ó, eu quero fazer uma outra linha. Essa linha verde aqui, ó. Qual é o valor angular que ela tem? Em relação ao zero, dando a volta no círculo, no sentido anti-horário, eu tenho 300 graus. Então, eu vou colocar lá, arroba, agora a distância 25, sinal de menor e valor do ângulo, 300. Mas também posso colocar dessa forma, arroba, a distância, é a mesma distância, sinalzinho de menor, o valor negativo, menos 60. Por quê? Porque se eu caminhar a partir do zero no sentido horário, eu vou caminhar 60 graus. Então, eu estou aqui no zero, aqui vem 30, mais 30, 60. Que é igual ao valor angular se eu estivesse dando a volta completa no sentido anti-horário. Tá? Então, quando for trabalhar com valores no sentido anti-horário, são valores positivos. Quando for trabalhar com valores no sentido horário, são valores com números negativos. Tudo bem? Então, vamos exercitar um pouquinho isso aí lá no AutoCAD. E vamos usar como exemplo essa peça aí, ó. Essa peça aí, ela tem algumas dimensões. E além de coordenadas polares, nós vamos já começar a usar algumas ferramentas, né, da nossa área gráfica aí. Tá? Então, vou reduzir aqui a imagem. Ela vai ficar aqui diminuta aqui no cantinho. Pessoal, por vezes eu vou ter que tirar esse desenho da tela e eu volto ele novamente depois, porque senão vai ficar ruim para que a gente possa pegar aqui as barras de ferramenta e vocês visualizarem. Tá? Eu vou tentar posicionar aqui um pouquinho mais baixo, aqui, ó, deixar ela mais centrada. Opa! Isto aqui, tá? E aí eu vou fazer o desenho desse lado de cá para vocês poderem ver, tá? Então, primeiramente, ó, eu vou pegar o meu comando linha, tá? Vou colocar aqui na minha área gráfica, tá? E aí, ó, eu vou criar essa linha aqui, ó. Bom, vamos entender, vamos fazer uma interpretação do desenho, ó. O que acontece com esse desenho? Eu tenho uma linha de simetria aqui, ó, vertical, e eu tenho esse ponto, tá? Então, eu vou começar a partir deste ponto aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Eu vou criar uma linha. Essa linha aqui, ó, nesse primeiro momento, eu não vou me preocupar que ela é uma linha traço ponto, tá? Eu vou fazer ela uma linha contínua estreita, tá? Só para a gente poder fazer esse desenho. Hoje eu não vou me preocupar com o formato de linha. Analisando a vista lateral esquerda, o que acontece? Eu sei que a altura dessa peça é de 60 milímetros. Está aqui o valor. Então, eu vou colocar a minha linha num ponto e vou traçar uma linha no sentido vertical com valor de 60 milímetros. Vamos lá. Então, comando linha. Está aqui. Vou acionar a ferramenta orto. Que aí eu tenho certeza que ela vai ficar na vertical. E vou simplesmente colocar o valor de 60. E dou Enter. Olha lá. Criei a minha linha. Para quem estiver duvidando, eu vou dimensionar aqui, ó, só para confirmar. Olha lá, pessoal. A linha com 60. Tá bom? Vou apagar que eu não vou usar isso aqui agora. Muito bem. Eu já tenho aquela linha que
a linha de simetria, que aí no caso eu estou representando com uma linha contínua estreita. Agora, o que eu vou fazer? Voltando aqui no desenho. Qual a informação que eu tenho? Eu sei que na origem aqui eu tenho duas linhas inclinadas, que eu não sei qual é a distância, mas eu sei que tem esse valor angular aqui, que é de 120. Então, pessoal, levando em consideração que eu tenho um plano cartesiano aqui, x, e essa linha aqui seria o y, o que eu posso tirar como informação? Como esse arco aqui é de 120 graus, e ele está exatamente sendo cortado aqui ao meio, eu sei que cada lado aqui tem 60 graus. Se eu sei que entre o eixo x, que está aqui, e o eixo y tem 90 graus, é um ângulo reto, então eu posso considerar que essa inclinação de 60, para que eu chegue até o ponto do eixo x, eu tenho mais 30. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o comando linha, aproximar aqui da origem. Vejam que eu estou no eixo x aqui, Tá vendo? A linha aqui, eixo x. Só que agora eu não vou trabalhar dessa forma, com a ferramenta orto acionada. Eu vou colocar uma coordenada polar. Então, aqui, na minha barra de ferramenta, eu vou escrever arroba. Vou colocar uma distância. Então, vou pôr lá 50. Qual é a distância? O sinal de menor e o valor. O valor é um ângulo de 30 graus. E dou Enter. Olha lá. Por que 30? Porque eu estou contando no sentido anti-horário, tá? Eu estou no sentido anti-horário e eu sei que entre as duas linhas do desenho eu tenho 120. Então, em relação ao eixo x que estava aqui, se a metade é 60, o restante só pode ser 30. Vamos confirmar? Eu vou colocar uma linha aqui só para servir de base, tá bom? Essa linha aqui depois a gente vai apagar, tá? Vou pedir aqui a ferramenta angular. Vou medir entre o eixo x, que é aquela linha de simetria, e a linha que eu criei, 60. E vou medir também entre essa linha que eu criei e a linha do eixo x. Olha lá, 30. Vou deixar por enquanto as medidas aí para a gente entender o restante do desenho. Bom, se desse lado é 60, do outro lado também é 60. Então, comando linha, venho aqui na origem, tá? E vou colocar a informação, arroba 50, que é uma distância qualquer, sinal de menor. E agora, qual que é o valor? Bom, se eu tenho 60 mais 60 do outro lado, são 120. Mas eu já tenho esses 30 aqui, Então, 120 mais esses 30 vai dar 150. Então, eu coloco o valor lá, 150. E dou Enter. Olha lá. Criei a outra linha. Vamos verificar se isso está correto? Então, aqui, Vou medir aqui, entre a linha que eu criei e a linha. Aqui, 60. Vou medir entre a linha que eu criei aqui por último e a primeira linha que eu criei. Está lá, 120. E agora eu vou medir entre a linha que eu criei e a linha que eu deixei ali como base do eixo x. Tá lá. Vou aproveitar e colocar aqui essa ferramenta aqui do lado de texto. Tá? Se você precisar escrever alguma coisa, você vem, aciona a ferramenta de texto e coloca aqui. Clica na área gráfica, ele vai abrir uma caixinha e aí você pode digitar, né, o valor do eixo x aqui. Você pode aumentar a fonte também se quiser. Tá? Mais para frente eu vou fazer uma aula sobre isso. Só para a gente exemplificar aqui, para ficar fácil o entendimento. Tá lá o eixo y, o eixo x e as minhas linhas aí. Tudo bem, pessoal? Então vamos dar sequência no desenho. Para não ficar muito poluído, eu vou apagar. Então vou selecionando, ele dando um delete.
Posso selecionar a borracha aqui, ó, selecionar todas as linhas que eu quero apagar e dar Enter. Tá? Então, apagou ali. Eu vou manter esse eixo X aqui, ó, por enquanto, tá? Vou deixar ele em vermelho, ó, para ele ficar destacado do desenho, tá? Para vocês perceberem que isso aqui é só para a gente ter como uma referência. Então vamos lá, ó. O que mais que tem aqui, ó, no nosso desenho? Vamos voltar nele lá. Bom, eu já criei essas duas linhas. Agora eu sei que eu tenho aqui em cima uma linha que ela é paralela ao eixo X. E entre o eixo X e essa linha, eu tenho uma altura de quanto? De 60. Então vamos fazer ela? Vamos lá. Então vou fazer essa linha aqui agora, ó. Diminuir aqui. Bom, posso fazer de duas maneiras aqui, ó. Vou pegar o comando linha. Estou com a ferramenta orto acionada. Vou aproximar o cursor aqui, ó. Ele já vai pegar como referência. Como eu estou com a ferramenta orto acionado, eu só preciso colocar o valor de 15. Porque para o lado direito, né, ela é uma linha de simetria, então está dividindo a peça em duas partes. Então eu sei que o comprimento total é 30, então a metade só pode ser 15. E dou Enter. Olha lá. Criou lá a minha linha. Está no desenho, ó. Tá vendo? Ó, tem 30. Então eu fiz essa parte aqui, ó, metade. Aí vocês devem estar se perguntando: ah, agora ficou fácil. É só pegar a linha novamente, né? Colocar aqui, posicionar o mouse para o outro lado, digitar o mesmo valor, 15, e dá Enter. Dou Enter de novo, saio do comando. Pronto. Está feito a linha. Pessoal, isso que eu acabei de fazer está errado. Em desenho técnico, eu não posso ter duas linhas para representar essa dimensão. Isso é um erro no desenho técnico. Então, a gente tem que fazer de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês. Olha o que acontece. Eu vou posicionar o mouse aqui, ó. Eu tenho uma linha. Tá aqui, ó. Então, eu tenho as duas extremidades da linha e o ponto mediano dela. Se eu selecionar, eu tenho outra linha aqui, ó. Aí, o que está acontecendo, ó? Eu tenho duas linhas e não uma. Então, isso está errado, tá? Eu tenho aqui, ó, a origem aqui das duas linhas, elas são a mesma. Eu tenho a outra extremidade da outra linha e tenho o ponto mediano da outra linha. Então, eu não posso ter essa situação. Então, essa linha aqui que eu criei por último está errada. Eu vou excluir ela. Existem duas formas de fazer a construção dessa linha para que ela seja uma linha única. Uma delas está aqui, ó. Eu vou utilizar uma ferramenta chamada ferramenta Offset. Está aqui, ó. Tem essa simbologia aqui, ó. Clico nela. O que vai acontecer? Eu vou reproduzir um elemento numa distância determinada. Então, nesse caso, eu vou colocar a distância de 15, que é exatamente o comprimento que está faltando para terminar aquela linha. Eu tenho 15 de um lado e tenho que ter mais 15 do outro para ter 30 no total. Vou dar Enter. Perceba, ó, que o cursor do mouse, que era uma cruz, agora virou um quadradinho. O que esse quadradinho quer dizer? Ele quer selecionar um elemento. Está dizendo aqui embaixo, ó, Offsets Select Object. Selecione objeto. Vou clicar onde? Nessa linha vertical aqui, ó. Clico nela e vou posicionar o mouse para o lado esquerdo, que é o lado que eu quero construir a linha completa. É o pedaço que está faltando. Clico novamente, tá? E dou Enter. Se eu quisesse, eu poderia até fazer do outro lado aqui de novo. Ó. Clico aqui, ó, mas não é o caso, tá? Então, eu tô aquele lado lá mesmo. Isso aqui. Então, tá aí, ó. Agora, pessoal, eu vou fazer a construção utilizando uma outra ferramenta, que é a ferramenta de estender, Extend. Eu vou esticar essa linha. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu pego o comando Extend,
O meu cursor, que era uma cruz, virou um quadradinho. Vou selecionar aqui, ó, selecione os objetos. Vou selecionar a minha linha de referência. Clico nela. Dou Enter. E agora eu vou selecionar a linha que eu quero estender. Que é essa daqui, ó. Clico nela e ele estende até o ponto desejado. Dou Enter novamente e saio do comando. Vamos ver? Vou colocar o cursor aqui e agora sim, ó, eu tenho os dois pontos da extremidade e o ponto mediano. Eu tenho uma única linha agora. Antes, no desenho anterior, eu estava vendo 5 pontos. E agora eu só vejo 3 pontos, que é exatamente isso que eu quero. Tá? Essa linha aqui, ela só serviu para construir, né, esticar o outro. Vou deletar ela. Tá aí. Bom, vamos voltar no desenho. O que mais que eu preciso saber aqui? Ó? Pessoal, até agora eu não sei qual é esse valor aqui, ó, esse comprimento dessa linha. Mas eu tenho uma informação importante aqui, ó, que é esse valor de 70. Eu sei que essa linha vertical e essa linha vertical, elas estão distantes de 70 milímetros. Então, o que vai fazer agora? Eu vou utilizar a ferramenta Offset. A partir dessa linha central, eu vou criar uma linha com 35 para o lado esquerdo e 35 para o lado direito. Então, vamos lá. Ferramenta Offset. Vou colocar o valor 35. Enter. O meu cursor mudou. Tá? Ele virou um quadradinho. Seleciono essa linha, que é a que eu estou servindo como referência. Posiciono o mouse para o lado esquerdo e clico com o botão esquerdo. Novamente ele mudou. Seleciono novamente a linha, posiciono para o lado direito e clico com o botão esquerdo. Olha lá. Eu criei as duas linhas. Dou Enter e saio do comando. Vamos verificar se a distância está correta. Aqui e aqui, ó. Olha lá. Pessoal, vou aproveitar aqui, ó, e vou marcar os 30 lá, só para vocês verem que tem 30 mesmo. E é uma única linha, ó. Certo? Então, vamos lá. Já verifiquei, está correto. Seleciono as duas, deleto. Muito bem. Bom, por enquanto, eu vou deixar desse jeito. Porque agora, nós temos uma outra linha para criar. Pessoal, eu não sei qual é esse ponto aqui, ó. E também não sei qual é esse. Se do lado aqui, ó, da vista lateral, tivesse essas alturas aqui gravadas, eu poderia criar sem problema nenhum. Porém, eu não tenho. Então, como é que eu faço para descobrir qual é essa inclinação? Bom, vou aumentar o desenho aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. Esse ponto da extremidade é um ponto conhecido. Por que ele é um ponto conhecido? Porque eu sei que ele é distante dessa linha de simetria de quanto? 15 milímetros. Tá? Então, eu sei que a distância da linha de simetria é 15. E eu sei também que essa linha que eu criei, ela tem uma altura em relação à origem de quanto? De 60, que é a altura da peça. Tá? Então, esse é um ponto que eu tenho um ponto de coordenadas conhecido. Bom, agora nós precisamos fazer umas contas matemáticas aí, tá? Voltando lá na trigonometria. Pessoal, se eu imaginar, tá, que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho uma origem, um eixo aqui, ó, 0, 0, tá? Aqui subindo eu tenho um eixo Y e aqui seria um eixo X. O que acontece? Se eu vier para o lado de cá, estender essa linha mais um pouco, quanto que eu teria? Eu teria 180. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir um pouquinho e vou fazer esse desenho agora só para que vocês entendam o que eu vou fazer. Vou dar um zoom. Vou pegar aqui o comando linha. Vou me aproximar aqui, ó, e vou criar uma linha de apoio aqui. Para ficar fácil de entender, eu vou até modificar a cor dela, ó. Vou deixar uma linha em amarelo, ó. Tá? Então, essa linha é amarelo. Vou criar uma outra linha aqui, ó.
na vertical. Vou mudar a cor também, deixar em amarelo. Essas linhas, pessoal, é só para demonstrar o que eu vou fazer. Não é a linha que pertence ao desenho, tá? Então, desse ponto, dessa origem aqui, ó, dá um zoom. Em relação a essa linha que eu já criei, eu tenho um ângulo de 180. Vamos verificar, ó. Opa, saiu do comando. Medida angular, daqui até aqui. Ah, ele não pegou, peraí. Eu tenho um ângulo de 180 graus aqui, ó, tá? Bom, mas eu sei que essa informação aqui embaixo é um ângulo de 135 graus. Então, muito bem. O que acontece? Aqui existe uma propriedade que é semelhanças de triângulos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês perceberam que se eu esticar aqui, ó, eu estou tocando aquela linha que eu criei, tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. E eu preciso fazer uma linha inclinada. Então, vamos pegar aqui, ó, comando linha. Vou tirar o offset aqui, ó. Offset não, desculpa. Ferramenta 8. Vou colocar aqui na origem e olha, eu preciso criar essa linha, certo? E o que acontece aqui, ó? Eu tenho, deixa eu só posicionar um pouquinho melhor, pessoal. Um pouquinho para cima. Aqui, ó. Vou pegar de novo. Eu preciso fazer uma figura semelhante a essa. Só que eu não posso simplesmente traçar a linha dessa forma, porque senão vai ficar confuso. Eu não sei determinar qual é o ângulo correto. Mas eu sei que o ângulo formado interno lá no desenho é de 135. E aí o que a gente faz? 135, se eu esticar ele na vertical, ele não daria 180? Então 180 menos 135 daria um valor de 45 graus. Tá? Então, o que acontece? Eu vou largar a linha aqui só para a gente entender. Ó. Eu sei que não tem 135 aqui, ó. Eu não sei agora exatamente qual é o valor, mas eu sei que essa linha teria 180. Então, 180 menos 35, eu tenho um ângulo interno aqui, ó, de 45. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então, essa é uma propriedade da matemática. Tá? Isso agora não é nem aula de AutoCAD, seria uma aula de matemática. Então, eu sei que eu tenho um ângulo aqui de 45. Eu sei que esse ângulo aqui é 90. Então, eu tenho 45 mais 90, daria 135, somando esse ângulo interno aqui. O que falta para 180, que é a soma total, daria mais 45. Então, esse ângulo aqui, ó, formado embaixo, aqui, ó, ele tem que ter um ângulo interno aqui, ó, de 45 graus. Então, em relação ao meu eixo X aqui, ó, né, que é essa linha que eu criei, eu não tenho que dar a volta no sentido anti-horário até esse ponto? Então, eu vou marcar agora, eu vou fazer uma linha, pessoal, marcada em vermelho. Vou pegar o comando linha, vou posicionar aqui, ó, tá? E aí, agora sim, ó, eu vou colocar arroba, uma distância qualquer, que eu vou colocar aí valor 50, um sinalzinho de menor. E quanto eu tenho que colocar de inclinação? Vamos acompanhar comigo, ó. Eu tô aqui, ó. Aqui seria o meu ponto A lá do desenho, lembra? Aquele ponto A, o 0. Então, ó, vou subindo, 90. Continuo no sentido anti-horário, chego até aqui, 180. E tenho que caminhar mais 45. Então, 180 mais 45 daria 225. Então, eu vou colocar arroba 50, uma distância qualquer, sinal de menor, 225. E dou Enter. Olha lá. Tá vendo? Eu criei a minha linha. E olha só o que aconteceu. Tá vendo? Ó, que eu tenho duas linhas, ó. Por uma baita coincidência, quase que eu fiz o ângulo correto. Vou apagar essa primeira linha que eu criei. Ó. Tá? Então, tá aí, ó. Então,
eu criei. E agora eu vou mostrar para vocês, ó, só para a gente entender, ó. Vou marcar os ângulos aqui, ó. 45 graus, tá vendo? Vou marcar esse ângulo que está aqui, ó, para vocês entenderem o que eu fiz, ó. 135. 135 é o valor do meu desenho, ó. 135. Tá certo? Aí marco aqui também, ó. Vou marcar esse valor aqui, ó, para vocês entenderem, ó. 45. Então, ó, 135 mais 45 daria 180. Tá bom? Então, pessoal, esse daqui é a forma de construir. Então, agora eu consigo determinar qual é esse ponto aqui, ó. Vou apagar as minhas dimensões aqui, para o desenho ficar poluído. E vou apagar também essas linhas que eu criei aqui, só para explicar como fazer a criação dessa linha. Tá? Vou converter essa linha que estava em vermelho para by layer, que é a linha que eu estou utilizando para construir. Bom, para finalizar agora, pessoal, nós vamos utilizar uma ferramenta, que é a ferramenta de trim, que é cortar. Então, eu vou pegar o comando trim, que está aqui do lado, seleciono o meu cursor, mudou de configuração, ele virou um quadrado, e agora eu vou selecionar a referência. Então, o que eu quero cortar aqui, ó? Tá vendo que essa linha aqui, ó, ela está passando do ponto da extremidade? Então, eu preciso cortar essa parte e essa parte aqui, ó. Então, eu seleciono essa, que é a minha referência, dou Enter e corto aquilo que não me interessa. Pronto, dou Enter novamente. Agora, eu quero continuar cortando. Preciso pegar o comando trim novamente? Nesse caso, não. Basta eu dar Enter e ele volta no comando, ó. Dá uma olhada aqui na barra de ferramenta embaixo, ó. Quando eu dou Enter, eu volto no último comando que eu estou utilizando. E agora, qual que é a minha referência? Não posso escolher esse aqui, porque eu quero apagar aquilo que está excedendo o meu desenho. Então, eu vou cortar exatamente utilizando essa linha e essa linha como referência. Dou Enter e aparo, corto o que tiver em excesso. Dou Enter. Vamos fazer isso do outro lado também, ó. Dou Enter, aqui, ó. Vou selecionar minha referência, Enter novamente e corto o que está em excesso. Ô, professor, mas e agora? Não dá para cortar aqui, né? Nós não fizemos o outro desenho, a outra linha. Então vamos fazer ela, ó. Rapidinho, ó. Pego o comando linha, venho aqui na origem. É o mesmo ângulo, né? A peça não é semelhante? Então é o mesmo ângulo. Então o que eu vou fazer agora? Bom, vamos lá, ó. O 0, vamos somando agora, porque a gente vai fazer no sentido anti-horário, certo? Então, vamos lá. O 0, 90, 180. Se eu chegar aqui, ó, vai dar quanto? 270, certo? E eu não tenho que caminhar mais 45, então daria 270 mais 45, daria 315. Então, vamos lá. Arroba. Uma distância qualquer, 50 e 45, qualquer distância. Sinal de menor e 315. Dou Enter. Olha lá. E é a minha linha. Agora sim, eu posso pegar a ferramenta e cortar. Só que, antes de fazer isso, eu vou apagar essa linha e vou refazer, só que agora, utilizando o número negativo. Lembra? Então, vamos lá, ó. Comando linha, posiciono aqui. No sentido anti-horário, eu tenho valores positivos. E se eu quiser fazer no sentido horário? Basta colocar o sinal negativo e o valor do ângulo, que nós já sabemos que é 45. Então, eu vou colocar arroba 50, que é a distância qualquer que eu escolhi, sinal de menor, menos 45. E dou Enter. Olha lá. Será que deu certo mesmo? Vamos verificar? Pega aqui, ó, comando, medida angular, olha lá, 135. Então tá certo, ó. Vou selecionar essa linha, vou colocar by layer para ela ficar branca. E agora sim, ó, vou pegar o comando trim, seleciono a minha referência,
dou Enter, corto aquilo que está em excesso, dou Enter novamente, saio do comando. Eu quero voltar no último comando. Qual foi o último comando? Não foi o trim? Então, eu dou Enter novamente. Agora eu seleciono a outra referência, porque eu quero cortar o que está excedendo aqui na parte superior. Dou Enter e corto o que está em excesso. Enter novamente e saio do comando. Tá aí, ó. Tá? Bom, vou fazer o dimensionamento. Vou tirar esse eixo que eu coloquei aqui só para a gente explicar. Só para a gente finalizar o desenho. Então, tá aqui, ó, as medidas. Olha lá. 70. Pegar a medida angular lá de 120. Vou pegar a dimensão superior aqui, ó, que era 30. E vou pegar a altura, tá? Ó, vou aproximar aqui, ó, pegar bem no ponto certo. E lá embaixo, na minha origem, coloco aqui para o lado direito. Aí. Então tá aí a medida. Vamos comparar com outro desenho. Tá lá, ó. Valor 30, a medida 135, 120, 70 e o 60. A medida de 12 aqui é a espessura da peça, que a gente não vai precisar fazer esse desenho hoje, porque o objetivo é mostrar as coordenadas polares. Pessoal, tenta fazer o desenho aí, qualquer coisa, só entrar em contato. Valeu? Um grande abraço aí, pessoal. Fiquem em paz aí, fiquem bem.